E aí, galera, mais um vídeo no canal. Dessa vez aqui sobre os primeiros eventos pós a Guerra dos 25 anos, que foi aqui nos Árabes e dando tudo aqui. Galera, bem, hoje aqui eu vou adicionar novas duas civilizações, sendo o Reino da Geórgia e o Reino da Pérsia. Os eventos vão ser em todos os mapas, no mapa inteiro, no caso, mas bem, vai começando com esse tal Reino da Pérsia entrando em guerra com o Kurdistão, no metade dele. Só que o Império Otomano depois invade os mesmos, porém algumas províncias. Porém, de acordo com um acordo, as províncias deveriam ir para o Reino da Pérsia. Mas o Império Otomano ganhou muito dinheiro. Bem, após desentendimento entre os dois, o Reino da Pérsia e os árabes entram em guerra. Bagdá, apesar de não ser a capital, é uma cidade importante. E ela é ocupada. Após os persas estarem avançando, os árabes fazem uma grande investida, recuperando Bagdá, indo até o Mar Dino, na região do Turcomenistão. Os árabes já mais fortes invadem livremente as outras terras, até que eles não conseguem mais avançar na outra região do Reino da Pérsia, da região que seria o Irã, no caso. Onde o Reino da Pérsia faz uma investida, avança e quase captura Bagdá. Porém, eles ainda avançam em outra região. Porém, é feito um tratado de paz. O Reino do Egito leva um golpe de Estado. Com outra monarquia ficando no poder. Voltando a ser inimigos dali. Eles voltam a ser. Tentam dar um golpe de Estado. Só que a monarquia, os que estavam no Reino do Egito conseguem oprimir eles e ainda invadem muitos outros territórios. A Líbia, vendo que o Egito se expandiu, entra na festa e invade outras províncias. Vai para perto da Sardenha. A Valeta, essa ilha aqui, que tá com o nome de Valeta, é descoberta e colonizada pelo Reino da Sicília. Navegador português descobre novas extensões no continente da África e isso percorre no mundo, onde esses são os primeiros passos para a colonização. Enquanto isso, Portugal, já com sua marinha muito mais avançada, coloniza a Ilha da Madeira. Sendo que eu acho que não é Ilha da Madeira. E Ponta Delgada, sendo algumas ilhas mais por sul. Enquanto isso, a Sardenha compra alguns territórios
cobre alguns territórios da... Alguns territórios... Desculpa aí. Alguns territórios do Estados Papais. O Estados Papais estava em crise e sua influência estava baixando. E após isso, as fronteiras são redesenhadas. O reino da Sicília e a Sardenha, tendo culturas parecidas, se unem em apenas um país, sendo chamado Reino da Itália. Porém, sendo pelo Conselho Reino da... com nome só que na unificação, faltando a região da Veneza, do Império Austríaco e a região e os Estados Papais. Fazer uma coisinha aqui que por algum motivo que eu não sei, os estados estão errados. A Dinamarca fala que alguns estados da Confederação Norte-Germânica, que no caso a União da Alemanha do Norte, eles entram em guerra com a Confederação Germânica, onde um estado fica para uma parte fica para a Áustria e outra fica para a Alemanha. Porém, após 2 anos, a Prússia, a Confederação Norte-Germânica, ocupa essas 2 regiões. E por isso o Império Austríaco declara guerra com o apoio dos países do Sul. Porém, o Reino da Itália... E enquanto isso, os Estados Papais finalmente se juntam ao Reino da Itália, com a unificação italiana praticamente completa. Por isso, a Itália faz um acordo com os prussianos, E após esse acordo, o Reino da Áustria entra em guerra com o Reino da Itália e a Prússia. E o Reino da Itália vai avançando para algumas províncias, mas não com muitos avanços. Enquanto isso, a Confederação Norte-Germânica ocupa todo e a Baviera se rende. Agora se rende também, volta a ser um país como país como antes e volta como antes. Apenas uma pequena cidade que agora era da Confederação, agora era da Prússia. Enquanto isso, os austríacos tentam invadir a Prússia, ocupando algumas terras. Porém, os reforços chegam, recuperam essas terras e ainda ocupam a Checoslováquia. Tendo que lutar em 2 frentes, não resiste. E como em 7 semanas, os prussianos chegam em Viena. O Império Austríaco se rende. A Confederação Germânica é desfeita, a Confederação Norte-Germânica é feita. Os Estados do Sul agora estão em influência francesa e a Itália, como prometido, anexa a Veneza. Novamente, tribos invadem a Líbia e também o Egito, e para variar o Egito. Otto von Bismarck, líder da Prússia e consequentemente da Confederação Norte-Germânica, o primeiro-ministro, planeja invadir a França, só que
planeja invadir a França, só que se declarasse guerra, os estados do sul poderiam entrar em guerra, e quem sabe a Áustria. Por isso eles fazem um plano onde só um plano só. Na Holanda e no Aragão, após uma revolução, tiram o rei do Aragão do poder e o príncipe Leopoldo I da Prússia é sugerido a governar Aragão, só que a França estaria cercada se isso acontecesse. Então a França demanda para Leopoldo não aceitar. Leopoldo não aceita, mas para ter certeza, o embaixador vai conversar com Guilherme I, o imperador da Prússia, onde tem as frases ele realmente diz que Leopoldo I não ia governar Aragão mas o embaixador também demandou que precisaria que nenhum da casa prussiana, nenhum imperador, rei da casa prussiana poderia, ou qualquer nobre poderia entrar no poder de Castela, Portugal e Aragão. Eles dizem que isso não poderia permitir a conversa ficar estranha. Após essa conversa acabar, o embaixador estivesse voltando para a França pela pequena fronteira em Saarbrücken, esse é o nome da cidade. Otto von Bismarck edita e muda o sentido das frases, parecendo que Guilherme I tinha desrespeitado o governo francês. Então, após os protestos, a França declara guerra contra os prussianos. E, diferente do que eles imaginavam, eles não entraram do lado da... Os estados do sul não entraram do lado da França, entraram do lado da Prússia. E essa guerra começa. Os prussianos vão avançando e vencendo as batalhas. Só que em Reims, em Laon, onde é uma resistência estabelecida lá, onde os prussianos já estavam indo. Eles ganham a batalha e marcham até Paris. Isso em 3 dias. Só que o primeiro-ministro de Paris foge e continua a guerra. Com isso, a Confederação invade mais cidades. A capital agora conselho Brest, na Britânia. Eles fazem uma campanha até Brest e facilmente e também pegam o ministro da Defesa. Após isso, a França se rende em Versalhes, perto de Paris, acho que é Palácio de Versalhes, mesmo. Guilherme I, rei da Confederação Norte-Germânica, proclamado imperador do Império Alemão. E o Império Alemão virá logo uma potência. E com sua marinha logo já avançada, começa a entrar nesse papo de colonização. E o último evento, os últimos eventos agora aqui nessa região. A Irlanda é invadida pela Inglaterra e o rei da Escócia e a rainha da Inglaterra se casam, formando o Reino Unido. Após isso, o Reino Unido já unificado
fica muito mais forte e continua sendo inimigo do reino da França. Também, esse é o último dos últimos eventos, agora é sério. Agora é sério. Portugal e Império Austríaco, o rei do Império Austríaco se casa com a rainha com o nobre do Império Húngaro, e após alguns anos esse nobre entra no poder do Império Húngaro, pois ele era sobrinho do rei do Império Húngaro, que já estava esta nobre, quer dizer, entra no poder do Império Húngaro, porque era a sobrinha do rei do Império Húngaro, que já estava muito velho, onde é formado lá, coroado, e eles já casados formam lugar no Império Austro-Húngaro em Viena, da capital, pois a capital do Império Austríaco. E eu vou pausar para não ficar com um monte de tempo só fazendo isso. Então, após isso, o Império Austríaco sai da sua crise e já como Império Austro-Húngaro volta a ser uma grande potência. E pelo incrível que pareça, com boas relações com o Império, principalmente com o Império Alemão, onde eles formam aliança. Bem, o vídeo